em Hebreus 11. Hebreus 11, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para a gente nessa caminhada nessa terra, que é a fé. A gente, ao longo da nossa caminhada de obreiros ou de pessoas que começam a expressar sua fé em Jesus, tem uma coisa que a gente sempre aprendeu, que fé, conforme diz no primeiro capítulo aqui, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, ela é muito mais do que a gente imagina. A gente imagina, a princípio, apenas dessa forma, mas se a gente procura entender a natureza da fé e a profundidade, a gente vai ver que ela é muito mais do que isso. Então, Paulo, nessa carta aos Hebreus, ele vai retratar muito bem o que é a fé verdadeira. E o próprio título daqui já vai começando dizendo a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, Paulo não vai apenas citar sobre tipos de fé no Novo Testamento, mas ele vai trazer diversos exemplos de fé do Antigo Testamento, que a gente vai ver que no finalzinho a gente vai entender o que é uma fé verdadeira. Porque a gente apenas acreditar em alguma coisa é uma fé, mas é como se fosse apenas um estágio de fé. Existem vários estágios que a gente chega na fé profunda, que é a fé que pode transformar até mesmo a nossa realidade. Porque a gente tem diversos exemplos do passado de pessoas que operaram grandes maravilhas, foram curas, milagres, até mesmo ressurreições que aconteceram através da fé. A gente tem exemplos muito claros, inclusive até mesmo do caso de Jesus, que um paralítico é curado e ele volta a andar novamente. E não fica preso apenas a esses exemplos, mas também existem exemplos de fé, principalmente no século 21 e nos séculos passados, que demonstram como que a fé pode impactar a vida de uma pessoa. Então aqui Paulo começa retratando sobre essa natureza da fé. Ele inicia o capítulo dizendo, capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons por ela. Depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou a terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual os artifícios do construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um é esse já amortecido, desceram tantos em multidão como estrelas do céu e como areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-os de longe, crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso diziam claramente mostraram que buscam uma pátria. E se a verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam um melhor, isto é, a celestial, pela também Deus
não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu a Abraão e Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa, ofereceu ao seu unigênito. E vai prosseguindo então até o versículo 40, e a gente continua depois. Então, Paulo já começa falando sobre fé. E os irmãos podem ver ali na imagem que é uma estrutura. Então, a arquitetura da fé, do invisível ao inabalável. Se a gente começa uma construção, a princípio a gente vai ter um sonho de ter uma construção. Se a gente almeja, igual naquele caso ali, uma construção iniciando apenas as ferragens e apenas a estrutura. E naquela imagem demonstra muito sobre um sonho de um dia ter uma estrutura completa. De um lado, apenas o sonho das estruturas sendo feito. E do outro lado, conforme mostra ali, completamente acabado e feito como a pessoa almeja. Quem constrói casa e quem ambicia outros tipos de sonhos sabe que tudo tem um começo. A gente começa imaginando, a gente conquistando alguma coisa. Há alguns anos atrás, eu tinha o sonho de ter uma casa. Hoje eu tenho uma casa. Alguns anos atrás eu tinha sonhos de outras coisas e hoje eu tenho essas coisas que eu quero, que eu queria. Então, os sonhos, eles são construídos com base em fé. A gente sempre imaginou ao longo da caminhada nossa que fé é uma coisa que a gente vai, primeiramente, acreditar e ela vai acontecer. Até mesmo devido ao ambiente a qual a gente está, sempre nos mostrou que a gente precisa ter fé e tendo fé a gente conquista aquilo que a gente quer. Mas necessariamente não é bem dessa forma, porque a fé não se fundamenta apenas no acreditar, mas se fundamenta em algo muito mais profundo que os irmãos vão ver na lição. Então, aqui no versículo 2... No versículo 1 ele já fala o firme fundamento e fala das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, uma prova, ela é uma comprovação de alguma coisa. Então, se eu tenho uma casa, para comprovar que aquela casa é minha, eu vou lá e assinar no cartório um documento que aquela casa é minha. Se eu tenho um carro, é da mesma forma, vou lá registrar um documento que aquele carro é meu. Então, a fé funciona dessa forma, um firme fundamento. E qual que é esse fundamento? O fundamento de uma casa é uma estrutura que está debaixo da terra. A gente, quando vai construir uma casa, a gente faz uma sapata, faz uma broca que vai descer lá embaixo na terra, algo em torno de 3 metros, aí sim poderá começar então a subir essa casa. Se a gente pega para o lado espiritual, podemos representar então que essa fé é pautada, o firme fundamento é Jesus. Então toda a nossa vida, ela é criada e ela é construída dentro desse firme fundamento, um firme fundamento que não vai ser abalável de nenhuma forma. Então, essa prova é a comprovação que existe alguma coisa que a gente possa acreditar. A gente pode, assim, ter essa fé que a gente vai conseguir, mas se a gente não tiver esse fundamento, de nada vai adiantar. E aqui no 2 fala, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Se hoje a gente olha a palavra testemunho, a gente vai tentar entender testemunho como algo que a gente ouviu falar de alguma pessoa. Mas o testemunho é muito mais do que isso. Testemunho, se a gente pega no original e vai entender o que significa um testemunho, de acordo com o que está mostrando aqui, testemunho também é uma comprovação. Assim conforme uma prova é uma comprovação, um testemunho também é uma comprovação. E ali no 4 vai falando, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. E aqui vai falando pela fé de Enoque, pela fé de Noé e diversas outras fés. E aqui repete novamente essa palavra de testemunho. Aqui fala, dando Deus testemunho dos seus dons. Testemunho aqui, testemunho dos seus dons, funciona como o coração da pessoa. O que o meu coração inclina a fazer alguma coisa? Se a gente pega lá no comecinho em Gênesis, a gente vai ver o sacrifício de Abel e demonstra qual que era o testemunho, conforme fala aqui, testemunho dos seus dons. Está lá em Gênesis. Uma passagem muito conhecida que fala aqui em Gênesis 4, do versículo 1 até o 5, mais ou menos, que vai dizendo assim, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela
concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo dos dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe os primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe seu semblante. Aqui retrata muito bem sobre esse testemunho de dons, conforme Paulo fala lá em Hebreus. Testemunho dos seus dons. Então, Abel e Caim oferecem principalmente, no princípio, sacrifícios a Deus. Existem dois tipos de sacrifícios, conforme o pastor deixou bem claro esse dia, para fazer um ensino sobre dízimos e ofertas. E é importante até mesmo falar, porque talvez pode parecer até mesmo uma contradição, porque eu falei nos estudos passados que se a pessoa que não vai ser não vai perder a sua salvação por não dar dízimo, e o pastor falou que perde a salvação por dar dízimo. Pode parecer uma contradição entre as nossas duas falas, mas eu queria complementar o que realmente é essa expressão dessa frase. Não quer dizer que você vai perder a salvação porque você não deu dízimo por causa de uma obra. Mas aqui entra um caso muito interessante, que fala aqui de Abel. Essa diferença entre duas ofertas. É como se fosse dois tipos de dízimo. Caim ofereceu o fruto da terra. O que seria esse fruto da terra? Seria basicamente os restos daquilo que Abel teve, aquilo que Caim teve. Já Abel ofereceu as ovelhas e da sua gordura, ou seja, ele ofereceu a parte mais preciosa daquilo que ele tinha, ofereceu a parte mais nobre daquilo que ele colheu. Então ele não ofereceu os restos para Deus, mas sim ele ofereceu aquilo que era precioso. E aqui entra algo muito importante, conforme mostra ali em Levítico 27:30, Levítico 27:30 diz assim: também todas as dízimas do campo, de semente do campo e do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre a ela. O que isso representa sobre um dízimo necessariamente? Então, a pessoa... É importante a gente entender, quando uma pessoa, depois a gente vai fazer um estudo profundo sobre isso, mas uma pessoa, quando ela não dizima, o porquê que necessariamente ela não está dizimando? Ela não está dizimando porque ela é, de certa forma, avarenta, porque ela está segurando o seu dinheiro, ou ela não está dizimando porque ela não tem realmente necessariamente? Porque a gente vê que aquela viúva, ela teve uma oferta e ofereceu a Deus aquilo que ela tinha. Tanto que a gente vai ver Paulo depois falando que cada um deve dar conforme o seu coração. E aqui entra uma chave muito importante, que a gente estipula no dízimo hoje 10%. A pessoa que entrega o coração profundamente para Deus, ela não vai dar apenas os 10%, ela vai dar mais do que os 10%, porque ela está entregando de coração, assim conforme foi feito com Abel. Então Abel entregou a parte preciosa. Então, voltando à questão do dízimo, não quer dizer que uma pessoa perca uma salvação por causa de um dízimo, mas sim, ela perde a salvação por causa do coração dela, onde o coração dela está de verdade. Se o coração dela estiver na ganância, que ela não quer dar o dízimo, que ela não quer ofertar para Deus um valor, nisso sim ela pode perder a sua salvação, porque aí entra em contradição, porque Deus deixou bem claro que ele não tem inimigos, mas tem um que duela diretamente com o coração do homem, que é o próprio dinheiro. Então, ressaltando então aquilo que foi falado, não quer dizer dessa forma, mas pode sim perder a salvação de acordo com a inclinação do meu coração. Da mesma forma, se eu começar a inclinar o meu coração para uma idolatria de alguma coisa, eu perco a salvação por causa da minha idolatria. E assim funciona também da mesma forma com o dinheiro. Então, aqui essas duas ofertas, apenas a de Abel foi aceita por Deus, porque
Abel ele pensou de verdade naquilo que ele estava oferecendo para Deus. Então, ele teve uma fé, mesmo não conhecendo profundamente Deus, mas ele oferece para Deus o que ele tinha de melhor, enquanto seu irmão acaba oferecendo os restos do que ele tinha. E aqui entra uma diferença já de uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. E aqui prossegue falando pela fé de Enoque, depois vai falando pela fé de Noé, falando então sobre esse testemunho que agrada a Deus. E no 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador dos que o buscam. Então é necessário que a gente sempre exerça essa fé, não apenas dizer eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé que eu vou conseguir alguma coisa, mas sim a fé de ação, a fé que faz a gente ser impulsionado para frente e faz então ser recompensado por Deus, porque a gente vai ver ao longo dos versículos e também da explicação o que é uma fé e como ela deve ser de verdade. E ali os 2 versículos, então, do edifício se apoia em 2 pilares, que é Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquilo ali vai definir a natureza e o material da fé. E a gente vê ali o primeiro pilar que representa o quê? O que necessariamente é a fé? A fé é a definição da natureza e o material da fé. Já em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Define a origem e a engenharia de como a fé nasce. E ali define então um como. Tudo aquilo que a gente faz nas nossas vidas tem que ter sempre essas 2 palavras, o que e o como. O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer aquilo. E isso também se aplica à fé. O que é a fé? Nós conhecemos a fé, então nós precisamos aplicar. Como eu posso aplicar essa minha fé que eu tenho dentro do meu coração? E ali fala, tudo o que compreendemos sobre o tema é consequência direta da interação dessas 2 verdades. Então a nossa vida, ela é pautada com base nessas 2 verdades. E aqui entra o terceiro pilar dentro dessa estrutura, que é o destino, que é em João 14:10. Aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores. A fé bíblica nasce da audição, que é o pilar 2, a origem. Opera como prova jurídica, que é o pilar 1, e culmina, ou seja, se realiza em obras visíveis de acordo com o pilar 3. Então, a fé ela é pautada em 3 pilares, conforme os irmãos vê. A natureza, a origem e o destino. Não adianta nada a gente tentar querer fazer as obras que Jesus falou que nós iríamos fazer, tentar chegar ao destino, se nós nem sequer tentamos entender a natureza dessa fé. Não adianta a gente tentar entender a origem se a gente não consegue entender também o destino dessa fé. Então acaba que as 3 vão estar sempre juntas e sempre na sequência, primeiro, segundo e terceiro. Uma complementa a outra e uma não existe sem a outra. Ali, Hebreus 11 não é uma lista de heróis, é uma galeria de evidências. A palavra grega elexios, prova, em Hebreus 11:1 é um termo forense. O autor está fazendo um argumento jurídico. Ele chama testemunha por testemunha para provar que a fé opera em absolutamente qualquer circunstância. E ali, então, o que é esse termo forense? Forense é um termo usado para investigação de crimes. Então, quando se acontece um crime em determinado lugar, vai lá um perito de forense que vai analisar, ver o que aconteceu de verdade naquela cena daquele crime. Aí ele vai pegar diversas coisas que estão envolvendo naquele crime, vai analisar e através dessa análise ele vai chegar a uma conclusão. Então ali o que o autor está fazendo? Ele está fazendo essa análise. Ele está não apenas mostrando a fé como algo que
ele está vendo ou está demonstrando aquela situação, mas ele está mostrando prova do passado, conforme mostra ali, que é o Electios, que é a prova de pessoas no passado que também viveram essa fé. E a gente vê, no passado foi Abel, no futuro invisível foi o de Noé, depois no presente foi Abraão, e depois, no qual está ainda inacabado, foi os mártires ao longo da história. Abel fez aquele sacrifício e acabou sendo morto por seu irmão. Noé foi se pedido para construir uma arca diante de um lugar que ainda nem sequer havia chovido, e Deus manda uma mensagem para Noé, que vai chover, ele precisa construir uma arca. Depois de 100 anos, vem a chuva e causa todo o dilúvio. E depois, Abraão, ele sai da sua terra, vai para um lugar completamente desconhecido, um lugar que ele não conhecia, estava dentro de um lugar sossegado, tranquilo, no meio do seu povo, e Deus fala: sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Abraão, mesmo conhecendo pouco a Deus, ele sai do seu lugar e vai para outro lugar. E depois os mártires, que a gente vai ver ao longo da história. Teve Estevão no Novo Testamento, que foi um mártir, e teve diversos outros mártires ao longo da história, que foram pessoas que deram as suas vidas em prol dessa palavra e desse evangelho da salvação. Então, a gente já vê uma construção de uma fé, que uma fé é muito mais, conforme falei, do que palavras. É uma fé verdadeira, que ela é colocada em ação, que você consegue tangibilizar através de atitudes e ações aquela fé que você demonstra. E ali a gente vê os dois casos. Abel, Hebreus 11:4. Ofereceu sacrifício sem ver o retorno em vida. Foi morto, mas sua oferta ainda fala. E o princípio, a fé que oferece sem garantia de recepção imediata. E aqui, comparando com um caso secular do nosso tempo presente, isso aqui foi um doutor que foi em 1847, ele descobriu que lavar as mãos reduzia a mortalidade materna de 18% para 2%. Ele foi ridicularizado e demitido, morreu no esquecimento e décadas depois salvou a medicina. Como Abel, ele não viu o resultado, mas a sua ação correta no passado ainda fala no futuro. Então, basicamente, essa história retrata de um médico que, através do simples ato, que antigamente não se tinha essas práticas de higiene, então, eles não tinham esse hábito de lavar as mãos no ato de ter o parto das mães maternas. Então, acabava fazendo de qualquer forma, e muitas das vezes contraía-se bactérias, contraía-se doenças, e acabava então que o bebê vinha a falecer. Depois dessa descoberta, esse médico ele derrubou essa taxa de 18% para apenas 2% de mortalidade. O que através dessa situação nos mostra? Isso mostra um exemplo de fé, porque a princípio ele foi completamente desmoralizado, ele não foi ouvido, e aconteceu que ele caiu no esquecimento, porque ele estava no meio de um lugar em que todos ali eram médicos. Então chegou uma pessoa do nada e começou a transmitir essa ideia que isso poderia melhorar até mesmo a mortalidade das crianças. E ele não foi ouvido e assim caiu no esquecimento. E ele não é um caso específico, existem diversos outros casos na história, pessoas que revolucionaram a história e foram esquecidos, e só depois de um tempo que eles foram lembrados como heróis. Então, assim conforme foi com Abel, foi também com essa pessoa e diversas outras pessoas ao longo da história. E aqui o caso de Noé. Construiu uma arca para uma catástrofe que nunca havia acontecido, contrariando as evidências climáticas da época. Agir no presente com base numa palavra sobre o futuro, mesmo quando o presente o contradiz. E aqui é outro caso de uma pessoa que a Decca Records os rejeitou. Epstein continuou crendo no que ouviu dos rapazes sem evidência externa de sucesso. Construiu a arca antes da chuva de 1964, quando Beatles quebraram todos os recordes mundiais. E aqui retrata também sobre essa banda que provavelmente muitos devem conhecer, embora seja secular conforme mostra ali,
que é um exemplo secular, mas representa muito bem o quesito de fé, porque essas pessoas também tiveram fé que eles iriam alcançar esse sucesso que eles queriam, e através dessa fé eles alcançaram também o sucesso. E aqui outro caso de prova bíblica, que é o Abraão. Ele saiu sem receber coordenadas, o movimento precedeu o mapa. No sacrifício de Isaac, confiou na ressurreição. Uma teologia interna construída no caráter de Deus que sustenta ações radicais no exterior. E ali representa uma alegoria secular novamente, uma expedição que aconteceu em 1914. O navio Endurance destruído no gelo. 22 meses sem resgate à vista, todos os 27 homens sobreviveram. Quando questionado sobre como não perderam a esperança, respondeu: eu nunca duvidei. A certeza interna superou a falta de evidência externa. Então, 27 homens permaneceram presos no gelo por 22 meses, ou seja, quase 2 anos presos no mesmo lugar. Isso é um exemplo de fé, porque a gente sempre vê a fé dentro da Bíblia, mas existem diversas pessoas ao longo da história que também tiveram fé, mesmo que sejam em coisas seculares, e alcançaram aquilo que elas queriam. Então, a fé, ela não é apenas algo que esteja exclusivo para a Bíblia, mas sim a fé também é para tudo aquilo que a gente vive nas nossas vidas. E ali, uma representação clara do que é uma fé de verdade. A palavra amém tem a origem de Emanuá ou Amã. A raiz hebraica significa firmeza, estabilidade. É a mesma raiz de amém. Fé não é um sentido no cérebro, é uma postura estrutural, onde você encosta o seu peso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3:5, o verbo original de batash, recostar-se, apoiar-se numa parede, descansar o peso vital. Então, fé, se a gente pudesse demonstrar estritamente o que é uma fé, a gente pode olhar para aquela margem e demonstrar e ver o que é uma fé. A fé seria, então, aquela pessoa que está sendo encostada num suporte firme, ou seja, seria a mesma coisa eu pegar, encostar todo o meu corpo e derrubar o meu corpo todo para a parede, ou seja, quem está segurando o peso do meu corpo é a própria parede. Então, o que é fé? Fé é, conforme mostra ali, eu derrubar todo o peso da minha vida na parede, na coluna, que é Jesus. Isso é uma fé de verdade, é uma confiança profunda que a gente pode confiar plenamente com as nossas ações. O grego revela que a fé exige 3 dimensões suscetíveis. E ali entra no ponto que os tipos de fé, conforme vai prosseguindo aqui no versículo 14, porque os que dizem claramente mostram que buscarão pátria, um lar. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo à sua morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Não temeram o mandamento do rei. E aqui fala, no versículo 15, que e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar.
Então, aqui foi-se prometido diante dos peregrinos da terra que seria preparado uma terra para eles. E aqui a gente vê no 13 falando: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso diziam claramente mostram que buscam uma pátria. Então, aquele povo, quando estava com Abraão, eles recebem uma promessa, que eles iriam para uma terra prometida, que eles iriam receber algo de Deus, que Deus faria também de Abraão uma grande nação. A princípio era apenas uma promessa, mas aqui entra algo importante, que aquelas pessoas que estavam com ele também entenderam, através de uma escolha lúcida, do que iria acontecer no futuro. É como se eles estivessem vendo o que iria acontecer lá no futuro, estivessem visualizando as promessas de Deus acontecendo na vida deles. Então, eles entenderam que poderia muito bem deixar aquele lar, que seria preparado algo muito maior para eles. E o interessante é que aqui fala que se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, o que quer dizer? Se lembrassem, seria que se eles estivessem alimentando ativamente de onde eles eram e para onde eles estavam indo, eles iriam sentir saudade daquilo que eles tinham lá atrás. Então, ao invés de eles ficarem pensando, conforme o povo do Egito começou a pensar quando Moisés tirou eles do Egito, eles começaram a pensar na promessa que iria vir para eles ainda. Então, eles esqueceram o que eles tinham deixado lá para trás e começaram a pensar no futuro, nessa promessa que ainda iria vir. Então, eles alimentaram essa esperança e, pela fé, alcançaram ao longo da história. E no 23, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quando a gente olha essa palavra formoso, a gente vai muitas vezes imaginar formoso sendo algo bonito, algo de boa aparência. Mas se a gente pega essa palavra formoso no original, vai ser algo como se fosse um espaço civilizado. Ou seja, através dessas palavras já estava dizendo o que Moisés seria no futuro. Um espaço civilizado seria um lugar em que teria várias pessoas juntas no mesmo lugar. Seria um espaço civilizado com várias pessoas. Então, através desse nome, Menino Formoso, mostra que ele seria, entre aspas, depois uma grande nação através dessa libertação. E vai prosseguir no 29. Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ei tempo confiando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefé, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, Paulo começa a concluir aqui que falta-lhe tempo para ele tentar falar de diversos outros casos de fé ao longo da história, conforme de Gideão, de Baraque, de Sansão, diversos outros casos de fé que foi acontecendo ao longo da história. Então, existem 3 estágios de fé, 3 dimensões. O primeiro estágio é o conhecimento, que você vai saber o que a fé afirma, que é o domínio da informação, que é notícia, que é basicamente o conhecimento. A gente tem um conhecimento, a palavra que fala que fé é o firme fundamento das coisas. Então a gente tem esse conhecimento. Depois entra o segundo, que é a concordância, que é o assensus, o assentimento intelectual, aceitar que a informação é verdadeira. E ali tem um ponto de ruptura, que é onde os demônios não vão mais além dali. Porque eles, conforme diz na Bíblia, lá em Mateus e Tiago 2,19, alerta, os demônios creem e tremem. Os demônios possuem notia e assensos, mas param aqui. Então, eles creem e eles também tremem. Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz assim: Tu
tu credes que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então, os demônios, eles creem e tremem. Eles conhecem, porque desde a criação eles já estavam aqui. Eles conhecem tudo, conhecem até mesmo as moradas celestiais. Então, eles têm o conhecimento de tudo. Têm o conhecimento de quem é Deus de verdade. Eles têm o conhecimento, têm a concordância. Realmente existe um Deus, realmente existe um regedor de tudo. Realmente existe até mesmo um inferno onde eles mesmos irão ser lançados. Então, eles já sabem de tudo isso. Eles sabem que serão lançados em um lago de fogo. Mas chega um ponto que eles não conseguem mais ir além, que é a parte que apenas os seres humanos conseguem entender, que é a parte da fidúcia, ou seja, a entrega, a dependência estrutural, apostar a própria vida nessa verdade, o que separa a religiosidade da fé viva. Então, essa fidúcia é aquela entrega, conforme mostrei, do peso sendo apoiado numa pilastra. Assim é a fé, é a entrega totalmente. Eu deposito todo o peso do meu corpo em algo específico, que eu sei que aquele algo vai sustentar toda a minha vida. A fé não é exclusividade do vocabulário religioso. Seus mecanismos operam na história humana. Com clareza impressionante, fomos projetados para ela. E ali mostra casos de fé no presente secular. A milha de 4 minutos, consenso médico afirmava ser biologicamente impossível. Em 46 dias após Bannister quebrar a barreira, 2 outros atletas o fizeram. Em um ano, 16. Em 2 décadas, centenas. A fisiologia humana não mudou. O ambiente de crença, sim. A barreira era mental. Antes de física, a fé foi ativada pela evidência externa. Então, basicamente, o que esse rapaz fez? Ele quebrou uma barreira de corrida de 4 minutos. Aquilo que era impossível de ser completado foi feito por uma pessoa, depois por 2 atletas, depois por 16 e depois por centenas. O que isso nos mostra? Que a fé é apenas uma atitude mental. A partir do momento que a gente começa a não acreditar mais em algo, vai ser da mesma forma que a gente começa a acreditar. Se eu acredito que eu não vou ser curado, vai ser exatamente da mesma forma que eu estou acreditando. Conforme falei um tempo atrás, se eu acredito e se eu não acredito, das 2 formas eu estou correto. Porque das 2 formas também vai acontecer. Então, a partir do momento que uma pessoa colocou na sua mente que isso era possível, essa fé em ação começou a acontecer o impossível. Outro caso dessa mulher, que ela era prematura contratura, contraiu poliomielite aos 4 anos. Médicos decretaram que jamais andaria. A mãe recusou o diagnóstico e declarou: você pode fazer qualquer coisa. Aos 20 anos, 1960, tornou-se a mulher mais rápida do mundo em 3 ouros olímpicos. O que a fé da mãe fez antes da fé de Vilma nascer? Criou um ambiente onde a crença da filha se tornou possível. E aqui entra um dos casos que muitos irmãos já passaram em alguma coisa na vida relacionada a isso. Que o que mais a gente vê são diagnósticos relacionados, principalmente de médicos ou até mesmo de pais e mães relacionados a filhos. São coisas que dizem que a pessoa não vai ser, não vai acontecer, não vai ter, e diversas outras coisas. Médicos que falam que isso não tem mais cura, que essa pessoa tem mais apenas alguns meses ou anos de vida. E a gente vê que o que acontece quando uma pessoa não dá bola para esse tipo de palavras, acontece completamente ao contrário. Então, a gente vê que o poder da fé não está apenas numa palavra, mas o poder da fé está de verdade naquilo que a gente estabelece como crença dentro da nossa mente. Então, a partir do momento que a gente começa a definir uma coisa, aquilo se torna realidade. Principalmente no caso de pai e mãe. Conforme já falei outras vezes, conforme a gente vai definindo palavras para nossos filhos ao longo da história, ao longo da vida, aquilo vai se transformando uma realidade para nossos filhos. E assim eles se transformam naquilo que a gente foi dizendo ao longo dos anos. E ali outro caso de Nelson Mandela, 27 anos presos
27 anos presos. A lógica ditava abandonar a esperança para o apartheid. Ele manteve uma certeza interna inabalável. Declarou ao sair: nunca perdi a esperança. Perder a esperança seria entregar a alma ao inimigo. Mandela segurou o título de posse de uma África livre 20 anos antes dela existir na realidade física. Obrigado. Então, para quem não conhece, Nelson Mandela foi uma pessoa que ele propagou uma ideia em que deveria ter a união entre brancos e negros, porque em determinado momento havia muito racismo e discriminação relacionada às pessoas de outras cores que necessariamente são os negros. Então, naquela época não se podia sentar junto ou estar dentro de uma mesma sala pessoas que eram brancas e negras dentro de uma mesma sala. E essa pessoa, Nelson Mandela, lutou durante 27 anos. Mas ele não lutou com espadas, não lutou com briga, mas sim, ele lutou constantemente, todos os dias, mesmo passando adversidades, mesmo passando dificuldades. Mas ele sempre tinha um lema que ele dizia, que eu tenho um sonho. Qual que era esse sonho? O sonho dele era ver todas as pessoas unidas e livres de qualquer preconceito. E depois de 27 anos e diversas prisões, aconteceu que ele conseguiu aquilo que ele queria. Esse também é um exemplo de fé nos dias atuais, que demonstra o que uma persistência e uma fé genuína pode fazer nas nossas vidas. E ali entra algo muito importante, que é dúvida versus incredulidade. A dúvida, atenção dividida. Dúvida não é ceticismo intelectual, é lealdade dividida entre a voz de Deus e a evidência dos sentidos. Jesus a chama de pouca fé. Então, conforme eu falei no ensino passado sobre aquele versículo que Jesus fala de não andei ansiosos, vai por essa mesma linha, que é a fragmentação dos nossos pensamentos. Porque a partir do momento que a gente tem uma palavra, por exemplo, Jesus fala que nós seremos prósperos, que nós seremos vitoriosos, mas nós começamos a agir assim conforme foi com Pedro, que ele começou a se preocupar com as ondas do mar, nós começamos a também desfalecer na presença de Deus. Por mais que nós tenhamos uma palavra, nós começamos a pensar nas dificuldades, nos momentos difíceis, e muitas das vezes nós esquecemos da palavra de Jesus e começamos a dar ideia apenas aos nossos pensamentos, nas dificuldades e diversas outras coisas que nós não vamos conseguir aquilo que a gente quer. E a fé não opera nesses dois sentidos. Ou a gente vai para um lado negativo ou a gente vai para o lado positivo. Então, assim conforme foi com Pedro, Pedro pede para Jesus para ir ter com ele, para poder também sair e andar sobre as águas. Por um momento, Pedro anda sobre as águas, mas em determinado momento ele sente o vento. O que é sentir o vento? É sentir as coisas externas impactando dentro do seu ser. Então ele sentiu aquele vento e naquele momento ele sentiu o medo. E o medo veio assim, então, de certa forma, começar a afundar naquele mar. E aqui representa, então, o que a falta de fé pode fazer com uma pessoa. Ela pode muito bem declarar com a sua boca, eu tenho fé, mas se ela não declarar com as suas atitudes, de nada vai adiantar. E o outro lado é a incredulidade. Incredulidade não é um recipiente vazio, é um recipiente vedado, é a recusa deliberada. Por isso Jesus não pode operar milagres diante da incredulidade de Nazaré. Então, Jesus, como sendo nascido em Nazaré, ele queria operar grandes maravilhas na onde ele nasceu. Ele tentou diversas vezes, mas foi rejeitado pelos seus. Tanto que ele deixa bem claro que ele mesmo foi rejeitado por aquele a qual ele estava naquele lugar. Então, a gente vê a questão da fé, da crença ou do acreditar em alguma coisa, conforme falei, existe essa quebra de paradigma, porque a pessoa ela tem que tirar esse cadeado que fecha, que impede aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Porque enquanto a gente permanece fechado, ou seja, incrédulo com aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas, vai ficar impossível de Deus fazer alguma coisa.
Então, Jesus deixa bem claro que a incredulidade e a dúvida são as duas coisas que impactam diretamente nos milagres nas nossas vidas. E ali, as duas diferenças de fé, a lente do medo, o problema de referência. Ali, os 10 espias, um homem e um gigante. O medo paralisia a ação porque mede a ameaça usando a si mesmo como referência. O que aqueles 10 espias viram? Eles chegaram àquela terra prometida, ao invés deles enxergarem toda a bonança, tudo aquilo que Deus havia dito que teria naquele lugar, eles começaram a enxergar apenas os gigantes, apenas as construções grandes, e não enxergaram as maravilhas que Deus tinha prometido. Então, eles começaram a medir aquilo que Deus tinha para eles de acordo com o tamanho deles. Então, eles olhavam para o gigante e não viam o gigante. Eles viam apenas um obstáculo, ou seja, eles não viam que Deus poderia estar ali, poderia livrar aquele gigante da mão deles. E no outro caso, de Josué e Caleb, eles têm uma lente completamente diferente. Eles enxergam o gigante, por mais que tenha o gigante, eles ainda estão enxergando o gigante, mas existe um conceito que eles colocam no meio daquele gigante, que é Deus. E a gente vê que Deus é maior de qualquer gigante. Então, entra outro quesito muito importante, que a gente começa a não imaginar e pensar no gigante, mas pensar quem está no meio entre eu e o gigante. A gente pode pegar uma comparação nas dificuldades de nossas vidas. A gente pode ou enxergar as dificuldades, ou enxergar quem está no meio entre a nossa dificuldade e a gente. A partir do momento que a gente começa a mudar a nossa lente, a nossa realidade também começa a mudar. Assim conforme foi com Caleb e Josué. Então, a fé mede a ameaça usando Deus como referência. O tamanho do gigante não muda, apenas a escala. E ali os 3 tipos de fé bíblica. A Bíblia distingue narrativa por narrativa, 3 manifestações estruturais de fé. Confundi-las é a causa central da nossa frustração sobre oração, cura e resposta divina. O fim da confusão. E ali o primeiro exemplo de fé, que é a fé de intercessão. Eu creio por você. Alguém crê por você, alguém crê por outra pessoa que não tem capacidade ou não alcançou ainda o nível de fé necessária. É ativada, persistente e não depende da crença do beneficiado. E ali representa o caso do paralítico de Cafarnaum, Marcos 4, 3 e 5. Vendo Jesus a fé deles, dos outros 4 amigos, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. O paralítico não fez confissão alguma, foi carregado pela fé alheia. E ali então existe um beneficiário central, que é uma pessoa que está no meio. Conforme mostra naquele paralítico, ele provavelmente era uma pessoa incapacitada. Provavelmente talvez seja uma pessoa que seria tetraplégica, que não tinha movimento de nada do seu corpo. Então, ele estava totalmente incapacitado. E naquele momento, os amigos de Jesus, os amigos daquele paralítico, chegam naquele lugar, um lugar cheio de pessoas escutando Jesus, e a única opção que eles têm é descer através do telhado para que ele viesse receber a cura de Jesus. E aqui já demonstra uma fé não do paralítico, mas uma fé daqueles 4 amigos, porque eles sabiam muito bem que se eles descessem aquela pessoa até Jesus pelo telhado, ele seria curado. Então não havia opção de dúvida, talvez ele seria curado, mas ele seria curado quando chegasse perto de Jesus. Então, o objetivo central aqui é o paralítico. E aqui é outro tipo de fé, que é a fé pessoal. Eu creio pela minha própria cura. A crença ativa que o próprio indivíduo exerce sobre a situação. Age com base na promessa antes de ver o resultado. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, 25, 29. Ninguém intercedeu, ela veio escondida e confessou: se eu tão somente tocar. Jesus confirma que o gatilho foi dela, a tua fé te salvou. Então, nesse caso específico, aquela mulher arquitetou toda uma estrutura antes de chegar perto de Jesus. Ela já ouvia falar de Jesus, conhecia tudo aquilo que tinha feito,
mas ela arquitetou dentro da sua mente que se eu chegar perto dele e apenas tocar na sua orla, eu serei curada. E o interessante é que ela não se importou, que ela não se preocupou em tocar em Jesus necessariamente, porque tinha-se o costume de que quando uma pessoa era tocada, ela era também, conforme no caso dela, que ela havia aquele fluxo de sangue, então ela era considerada uma mulher impura. Então se ela tocasse em outras pessoas, de acordo com a tradição, a outra pessoa também iria ficar impura. Então ela não toca em Jesus para não transformar Jesus impuro, mas através de apenas um ato de tocar uma parte do seu vestido ou da sua veste, ela já é curada desse simples ato de fé. Então a gente vê que essa fé, a primeira fé e a segunda fé, não dependeu de Jesus, dependeu das próprias pessoas, dos amigos e agora dessa própria pessoa. Enquanto a pessoa não assume um posicionamento de fé, por exemplo, se ela está doente, ao invés dela e começar a decretar na sua vida que ela vai ser curada, fica impossível de acontecer alguma coisa. O pastor pode vir orar o máximo que for, que essa pessoa não vai ser curada. O pastor pode vir orar para essa pessoa o máximo que ele puder, que essa pessoa não vai receber as bênçãos e aquilo que Deus tem para a vida dela. Então, é uma coisa que depende primeiramente da pessoa. E o terceiro passo, que é o dom de fé. A fé que vem de fora, não de dentro. Não é produzida pelo esforço do indivíduo. É concedida diretamente pelo Espírito como um equipamento para missões específicas. Ligada à declaração, não à petição. É a fé do grão de mostarda. Não enorme, mas indivisível, sem dupla semente. E ali representa o caso de Pedro no templo. Atos 3:6. Ele não intercedeu longamente, ele declarou com autoridade externa: o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aqui o terceiro passo de fé, que é a fé que não depende apenas da pessoa, mas também da pessoa que quer receber aquilo e da outra pessoa que está transmitindo aquilo. Então, basicamente, seria uma fé de que, já que uma pessoa ela quer ser curada, então ela precisa começar a acreditar que ela vai ser curada e aquela pessoa que está orando para ela acreditar que ela vai receber também essa cura. Esse é o terceiro passo de fé. Então, a gente pode muito bem orar por uma pessoa, mas se uma pessoa ela não acredita na sua fé, ela não vai receber. Mas se a gente orar pela pessoa e também não acreditar que a pessoa vai receber aquilo que ela está pedindo, também não vai receber. Então, exige sempre uma união, até mesmo nesse estágio de oração, uma união e uma junção entre dois pensamentos dos dois lados, um querendo, um recebendo e outro dando, e um dando e o outro recebendo. E ali a escala crescente de fé. Primeiro, ouvir, coração aberto à palavra, que é o caso de Lídia. Depois, confessar, assentimento intelectual, que é o caso de Marta. Depois, emocional, que é o antídoto do colapso, João 14:1. O quarto, a intercessão, a fé pelo outro, que é os amigos do paralítico. A quinta, que é a fé pessoal, que é crer pela própria cura, a mulher do fluxo. Sexta, ativa, que é agir sem mapa, que é o Abraão. Sétima, dom de fé, declaração com autoridade, que é o caso de Pedro. E oitavo, resistente, permanecer sem resultado visível, que são os mártires. A nona, a operativa, que é produzir obras maiores. E a décima, existencial, o justo vive inteiramente pela fé, Abacuque e Paulo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Então, existe passos a serem cumpridos dentro dessa fé para que venha se realizar aquilo que a gente quer, seja uma cura, uma libertação, uma bênção, seja uma vida melhor, seja o que for. Existem passos a serem cumpridos. E conforme mostra ali, ouvir sem incredulidade, avanço além da dúvida, agir sem mapa, vencendo o medo e suportar a ausência de resultado. A fé faz obras maiores porque Deus que opera através de um vaso totalmente entregue e imensurável.
Então, a arquitetura, o que é fé realmente? A natureza, a postura estrutural, emanuar, apoiar o peso, convicção, que é a posse, e evidência racional, prova de natureza diferente. O processo, gerado pela palavra, não por vontade própria. O campo de batalha, que é a dúvida, o medo e a incredulidade. E depois o estado final, não é um ato episódico, é um modo de existência, o ar que é justo, que o justo respira, conecta ao infinito, do finito ao infinito. Hebreus 12, 1 ao 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O último nível de escala não exige um esforço muscular maior, exige um olhar fixo. Uma arquitetura da fé começa com ouvir e atinge a sua forma final, quando os olhos estão travados naquele que desenhou o projeto e consumou a obra. Então, para se construir uma fé, existe todo esse processo a ser cumprido, até chegar a um ponto, então, que a gente tem não apenas um episódio de fé. Eu creio agora e daqui a pouco não estou crendo mais. Eu acredito agora e daqui a pouco estou deixando de acreditar. Mas a fé é aquilo que vai se acreditando ao longo dos anos até o final da vida, sem perder, conforme posso dizer, sem perder o ânimo da vida e continuar acreditando, mesmo que não aconteça no meu tempo, mesmo que não aconteça da forma que eu quero, mas continuar acreditando, mesmo apesar das circunstâncias. E aqui, no versículo final, no 40, diz algo muito interessante, que fala assim: provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então a gente vê que tudo aquilo que os antepassados passaram, diversos mártires, essas pessoas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e diversos outros nomes ao longo da história que pela fé venceram, eles não venceram apenas por eles, mas eles venceram por cada um de nós ao longo da história. Pessoas que um dia iriam também acreditar nessa mesma fé. Eles não venceram por eles, mas eles venceram por todos nós juntos. Então, nós compartilhamos também dessa mesma fé que eles acreditavam lá atrás. Então, fé é isso, é acreditar mesmo as circunstâncias não estando favoráveis, mesmo não estando de acordo com o que a gente quer, mas continuar acreditando, apoiando o nosso peso em uma estrutura que vai sempre nos sustentar, que vai sempre nos aliviar, apesar dos fardos da vida.